Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso grande evento Uma Nova História. Na primeira aula, nós falamos de uma coisa bem dolorosa, né? Que é entender a nossa história e principalmente abandonar coisas, pontos que são tão importantes e tão dolorosos. Abandonar é esquecer? Não, mas é decidir não levar comigo para o próximo nível. E nessa segunda aula, eu intitulei como Novos Caminhos. Sim, é possível que você escolha, grava bem essa palavra. Para viver uma nova história, eu vou ter que escolher, reconhecer, abandonar, mas escolher quais os novos caminhos que eu desejo seguir. E isso, inclusive, de forma neural. A neurociência chama de neuroplasticidade, a capacidade que eu tenho de modelar, de ressignificar novos caminhos neurais para uma determinada dor, para uma determinada coisa. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. O que é que te faria feliz? Você sabe? Eu confesso que essa é uma pergunta desafiadora, principalmente para uma pessoa que se acostumou a vícios, a dores tão intensas e chega a pensar, para mim a vida é isso aí e acabou. A pergunta é, o que é que te faria feliz? Você precisa saber. Porque como é que eu ressignifico, como é que eu dou um novo sentido se eu não sei o que me faria feliz? E grava isso que eu vou te dizer. Não é porque a sua geração anterior foi ignorante, sem conhecimento, que você precisa ser também. Queira ser curioso. Queira entender o porquê você não prosperou até agora. Por que você não teve resultados melhores até agora? Responda essa pergunta aí para você. O que é que te faria feliz? O que é que, se você escolher, vai te fazer feliz? Outra coisa. Imagina agora uma pizza bem deliciosa, grande, com muito recheio, com borda. Ai, que delícia, com borda, aquele queijo suculento derretendo, meia queijo e meia pepperoni, calabresa. Ai, que delícia. Quando eu falo isso para você, o que acontece contigo? Desperta o que em você? O seu organismo se move, te dá de repente uma água na boca, não é? Tá com fome, de repente não comeu ainda ao assistir essa aula. Mas a verdade é que o nosso organismo, ele tem condições de responder a um estímulo novo. Olha que interessante. Olha o que eu tô te dizendo. Que o seu organismo, que a máquina que Deus te deu e que quem opera é você, tem condições de alterar, de manipular caminhos que já foram definidos, sabe? De repente aquela frase assim, olha, você nunca vai ser ninguém? Você nunca vai evoluir? Pois é. O que essas pessoas não sabem é que da mesma forma que foi programado, pode desprogramar e buscar por um outro caminho. Mas para isso, eu preciso saber os pontos. Eu preciso escolher novos caminhos, entender de forma segura, sem segurança, sem duvidar o que eu tô te dizendo, porque eu sou uma estudiosa e eu também quero resultados melhores. Então o meu cérebro, se ele reage ao pensamento de uma pizza, significa que as minhas glândulas entraram em movimento. Ou seja, eu não preciso ter uma pizza de frente para mim para sentir vontade de comê-la. Ela não existe. Ainda assim, eu fiz você sentir vontade de comer a pizza. Pois é, isso são reações, estímulos do nosso organismo. E que se eu sinto tudo isso, significa que o meu organismo, ele reage de forma diferente a um estímulo diferente. Eu escolhi falar da pizza e você escolheu sentir vontade de comer a pizza. Houve uma tração, né? De atrair aquilo que eu tô escolhendo. Olha só, esses dias eu ouvi um depoimento de uma psicóloga falando de uma cliente dela, né? Que essa cliente tinha uma questão.
Quando chegava por volta de 6h30, mais ou menos, 18h30 mais ou menos, ela entrava num estado de muita raiva. Ela ficava muito impaciente, ela descontava isso na família e ela não entendia por quê. Então buscou isso na terapia, para que ela entendesse de fato qual era a questão. E se descobriu que na infância dela, quando ela morava com os pais, esse era o horário que o pai chegava do trabalho. Então, por que ela sentia raiva e por que ela descontava isso nas pessoas, né? Nos seus filhos, nos seus familiares? Porque na realidade, ela via o pai bater na mãe. O pai bebia, o pai trabalhava o dia todo, então quando o pai chegava em casa, o pai descontava na mãe e ela via toda aquela cena. Então veja, precisou trazer à consciência uma questão muito séria para dizer o seguinte: ok, entendi o que desencadeia a minha raiva e o que faz eu vomitar a minha raiva na minha família. Ok, então como é que faz? Sai da mente, muda aqui. Não tem como mudar essa história. Essa história aconteceu, mas eu escolho como é que eu vou reagir. Lembra que o meu cérebro, ele tem condições de criar novos caminhos neurais, novos. Isso significa esquecer? Não. Outra informação importante, seu cérebro não esquece nada. Absolutamente nada. Às vezes você pode dizer assim: Ana, esquece sim. Eu não me lembro como era a minha infância. Eu não me lembro como é que era a minha vida com os meus pais. Não é que você não lembra. É que foi para o inconsciente. E se foi para o inconsciente, você das duas uma. Ou o sofrimento foi muito grande e simplesmente você não quer mais se lembrar. E aí que está o ponto. Para você viver novos caminhos, não dá para fugir. Não tem como fugir. Já sabemos que reconhecer é o ponto. Abandonar também. Mas principalmente, como é que eu vou fazer isso? Partindo da consciência. Então veja, essa terapeuta contou a história da cliente dela, da paciente dela, para dizer o seguinte: quando ela entendeu que era a lembrança a memória do que o pai fazia com a mãe, quando ela entendeu isso, ela passou a se regular. Ela decidiu, ela escolheu. Calma, eu sei que isso não é meu, eu sei que isso tem relação com aquilo, então eu vou respirar, eu vou regular o meu sentimento. Porque até então não era consciente. Até então ela não sabia por que ela tinha essa reação. A verdade é que muitos de nós reagimos, mas não compreendemos. Nos arrependemos depois daquilo que disse, daquilo que fez, mas a verdade é que não tornamos consciente, não entende o porquê que está cheio de